Muito bom dia a todos os ministros, irmãos e irmãs. Também uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Hoje, sábado 9 de dezembro deste ano, 2023. É realmente uma bênção e privilégio poder enviar essas palavras de saudação a todos que estão nos escutando através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e internet. Estamos vivendo num tempo onde o povo de Deus tem a promessa de receber o corpo eterno e glorificado. E para obter essa bênção, se requer estar colocados posicionalmente na etapa correspondente ao templo espiritual de Cristo, com a sua igreja, que corresponde, neste tempo final, ao lugar santíssimo, à era da pedra angular. E é um chamado para subir a essa era, para receber essa promessa. Porque vejam vocês como de era em era Deus enviou o seu mensageiro, abriu um olho e se foi, se fechou esse olho, abriu outro olho, cumpriu a obra correspondente a esse tempo, junto aos seus escolhidos, fechou esse olho, ou seja, Deus levou esse instrumento, e assim foi de cada etapa em cada era da igreja. Chegou até a sétima era e aconteceu o mesmo. Agora vejam, nesse tempo, desde que se foi o sétimo anjo mensageiro, até o tempo onde Deus estaria como leão da tribo de Judá. Vejam, Deus teve esse cuidado de, por meio do seu Espírito Santo, no anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, vejam atuando aí esse anjo, nesse instrumento, chamando e juntando os que estariam nessa etapa de pedra angular, para que depois, vejam, ia ser feita essa parte, essa etapa da separação, da segregação, depois que se terminou essa sétima etapa, o qual correspondia à última etapa da igreja de Laodiceia. Ele em 2000 nos disse, estamos entrando na sétima etapa, não sabemos quanto vai durar. Agora vejam como a sétima etapa de Laodiceia, no tempo do irmão Branham, estava numa condição, assim também na sétima etapa, na qual espiritualmente se estava correndo 7 etapas. Vejam que nessa sétima etapa também vimos como estava a igreja. E vejam como tinha que se sair dessa etapa para poder receber essas promessas, as quais estavam contidas em uma nova dispensação. A dispensação do reino. E em uma nova era, a era da pedra angular, não se podiam obter essas promessas, ressurreição e a transformação, nessa sétima etapa. Porque vejam, quando esse anjo forte desce do céu, depois de ter tomado o título, depois de ter feito intercessão até pelo último, ter tomado o livro, abri-lo no céu, trazê-lo à terra, entregá-lo a um homem, e vejam, 7 trovões emitem suas vozes. Vejam, aí é que está plenamente o cumprimento dessa promessa na era da pedra angular, onde, por meio desse mensageiro, soam consecutivamente, um atrás do outro. Ou seja, é uma obra rápida, uma mensagem rápida que rodeará a terra, diz o irmão Branham. E vejam, tudo isso foi mostrado nesse tempo,
onde se estava vivendo as 7 etapas. Agora veja o que o reverendo William Branham nos fala no livro de citações, no parágrafo 1002 da página 114, diz: a mulher que vive nessa condição mundana enquanto vive já está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação. E então já não haverá lugar para ela. Então, onde estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. E tem que ter um ministério que pregue. Mas recordem, para esse tempo tudo já terá cessado, ou seja, a dispensação da graça terminou e já não é cordeiro, mas que é leão, consequentemente já não estaria ali no trono de intercessão, fazendo intercessão. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse. Mas não haverá tempo para a redenção. Vejam, não haverá tempo para a redenção, porque o cordeiro não é cordeiro, mas que é leão. Tudo então é terminado, porque o cordeiro já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa? Aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? Oxalá que não seja, mas e se for? Pense bem por um momento. Que tal se é assim? Deus não permita, eu tenho filhos. Mas sim parece estar muito perto. Falando da 7ª etapa, nos diz o reverendo William Soto Santiago, Dr. William Soto Santiago, na mensagem. O que quer dizer isto? Pregado em 11 de abril de 1976 em Ponce, Porto Rico, diz: agora, quando a igreja jezabelina, Laodiceia, a qual está composta de católicos, protestantes e até pentecostais, porque todos estão unidos no Concílio Mundial de Igrejas, seus cadáveres são comidos pelos animais da terra e as aves do céu. E isto isso é o quê? Em uma forma espiritual. Que te parece isso? E são mortos espiritualmente. Mesmo que estejam vivos no literal, estão mortos espiritualmente. Por quem? Pela palavra de Deus que os matou espiritualmente. Porque o mesmo Senhor, quando veio montado no cavalo branco como a neve, era o quê? Era Emanuel, Deus conosco. A palavra encarnada em um homem. E veio e matou espiritualmente. Matou quem? Matou a Jezabel espiritual e ao Acabe espiritual. Então encontramos que os matou espiritualmente ambos. Portanto, encontramos que no espiritual houve morte espiritual pela palavra de Deus. Por isso você encontra na mensagem pregada Almas em Prisão hoje. Esse é um extrato do que lemos, um extrato dessa mensagem. Agora no literal, fisicamente, continuam vivendo. O mais duro, difícil e o mais triste é estar morto e estar vivo ao mesmo tempo. Estar vivo na carne e estar morto espiritualmente, essa é a morte mais triste. É uma morte muito triste por causa de que a pessoa, depois que morre, o pecador, depois que morre, para onde vai? Ao inferno, à quinta dimensão. E depois que uma pessoa espiritualmente morreu, onde se encontra? Onde vai? Onde é preso? Na quinta dimensão.
E por isso é então que podemos ver e ouvir a mensagem pregada. Almas em prisão hoje, estando vivas, estão mortas espiritualmente e estão no inferno, já presas na quinta dimensão e não sabem. Por isso é que quem morre espiritualmente já pertence à quinta dimensão. E então a vida que vive é uma vida de onde? Da quinta dimensão. Uma vida espiritual da quinta dimensão. E esse é o tipo de vida espiritual que está sendo vivida pela igreja, por Laodiceia. Laodiceia se encontra vivendo uma vida espiritual da quinta dimensão, onde as aves e os animais do campo, essas aves e animais do campo são aves e animais espirituais, que não é outra coisa a não ser espíritos ou demônios da quinta dimensão, se manifestando e destruindo os que estão aí na era de Laodiceia. Agora recordem como eu disse que essa sétima etapa, onde ele nos disse que estávamos entrando em 2000, vejam, e terminou por aí por 2018, 2019, no princípio, por aí. Há um entrelace. Vamos colocar de 2016 e 17 até 2019, ou seja, nesse tempo, esse entrelace, onde já se estava acabando, terminando essa etapa. E o chamado era a subir, não ficar aí. Agora veja a condição que estava a igreja, veja a condição como estava a igreja. Agora vejam esse chamado que era a subir o faz é feito pelo próprio Senhor. Sobe aqui, porque Ele é a porta. E essa voz é uma voz que sai desse instrumento que está vivendo neste tempo final, o qual quando ele tomou o livro e desceu e o entregou a esse homem, vejam, tinha que ser um ministério que estivesse na terra para poder receber esse título de propriedade. Então, é encomendado que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, tem que estar vivo para realizar essa obra. Mas vejam que é outro véu de carne, porque esse olho se fechou. E Deus então abre seus dois olhos, seus próprios olhos, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, os quais estão representados no templo espiritual lá, na sétima dimensão, no lugar santíssimo, e estão representados nos arcanjos Gabriel e Miguel. Agora vejam, continua dizendo. Então, é o que? Esse é o Éden de Satanás, onde ele estabeleceu a quinta dimensão. E então, a quinta dimensão está encarnada, onde? Está encarnada em Laodiceia. Está encarnada no mundo denominacional. E qualquer que crer ou praticar ou viva as coisas correspondentes para a era de Laodiceia, olhe onde se encontra e olhe de onde está recebendo as coisas que está recebendo e olhe de onde está pregando as coisas que está pregando, da quinta dimensão. Vejam, isso é mais delicado do que podemos imaginar. Agora vejam, continua dizendo, e então, veja você quem é seu rei. Luzbel. Olhe a quem o está servindo então, a Luzbel, porque se não subiu e não fez a obra que estava se realizando para o tempo em que correspondeu subir, pois então tem, consequentemente, que ter um rei. Pois se não sobe, acima a era da pedra angular, onde
A voz de Deus, a voz de Cristo, chama a subir, o qual quando sobe os filhos de Deus ali em cima, estão subindo porque escutam a voz do seu rei, vem do Criador dos céus e da terra, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas os que não sobem, vejam, ficam aqui embaixo em Laodiceia, na sétima etapa, onde o irmão William nos colocou, vejam, ficam aí, mas já como essa era já passou, já se fechou, eles sem perceberem, pensam que estão na pedra angular e pelas suas obras e porquanto não creem nesse rei que os mandou subir, pois não estão aí acima, estão na sétima etapa ainda. E vejam quem é seu rei. A quem estão servindo. Diz, vejam a quem estão servindo, então a Luzbel. Por isso é que como esse lugar já foi convertido no Éden de Satanás, por isso Deus disse a seus filhos, saiam daí, saiam daí. Então são colocados no Éden de Deus, acima. O que foi representado ali, no campo espiritual, vejam, nesse tempo, em 77 já deveria ter acabado a Laodiceia, mas vejam como estava mostrando Deus isso, o que seria esse tempo onde se cumpriria plenamente essa era e essa dispensação que estava por começar no final dessa sétima etapa onde ele nos colocou em 2000. Ou seja, que tudo isso estava mostrando o que seria. Mais adiante, eles estiveram nos trazendo a revelação do que seria o cumprimento desse quarto selo, que era um selo predito, do que seria o sexto selo, do que seria o sétimo selo e parte do quinto selo. Vejam tudo isso. Estiveram esses mensageiros colocando essa plataforma para que, quando Deus estivesse cumprindo isso que eles falaram, então os escolhidos pudessem ver e receber, e escutar, e obedecer esse chamado a subir mais acima e sair daí. Agora vejam as coisas que correspondem a esse tempo de Laodiceia. Pois quem permanecer fazendo essas coisas, as quais na igreja, como vinha a igreja, vejam, vinha de uma maneira em que não era a forma, nem era o povo pronto, preparado para recebê-las. Vinha de uma maneira que não era a forma para receber as bênçãos da transformação. Não podia Deus cumprir a ressurreição no meio de um povo assim, e menos na dispensação da graça, e menos na sétima etapa, onde já Deus saiu dali. Agora vejam, tanto assim que Deus leva o mensageiro, o tira daí, e quando o regressa a esse poderoso arcanjo fazer a obra pela qual Deus o enviou, vejam depois, entra a essa nova dispensação com esse novo mensageiro e é feito o entrelace, a emenda completa, sela aí esse entrelace e vigia ele mesmo que tudo seja feito como já foi profetizado. Agora vejam algo muito importante, que se o povo lá no tempo de Elias, se o povo chega a escutar a Deus falando a Elias e dizendo, olha Elias, eu vou te trazer comigo, mas antes tens que realizar um trabalho. Veja, vais ungir a Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel,
e a Eliseu o ungirás por profeta em teu lugar. E veio Elias e seguramente teve uma conversa com ele e revelou todo o programa que ia continuar realizando esse ministério. E vejam vocês, se chegam as pessoas a escutarem isso, pois seguramente estariam atentas de Elias e buscariam a Azael, a Jeú, e eles mesmos estariam preparando tudo para que Elias fizesse esse trabalho. E poderiam colocar a perder o programa divino. Vejam, se um homem desobedeceu Deus e rompeu o programa da Bíblia, e isso que foi algo direto de Deus a ele, que foi Moisés, quando Deus disse que falasse a rocha pela segunda vez, ele a feriu, e isso causou um desastre, ou seja, isso rompeu todo esse tipo de figura. Quanto mais pessoas que escutem algo que não devem escutar e conheçam algo, pois colocariam a perder toda a obra de Deus nesse tempo. Vejam, assim aconteceu em todos os tempos. Se tivessem escutado também ali o que o anjo do pacto falou a Moisés na sarça, que disse que eu os tirarei e os libertarei com mão poderosa. Deu o nome e deu tudo o que Moisés tinha que fazer, que dizer e tudo. Se chegam a escutar isso, o inimigo, pois, se adiantaria e atrapalharia essa obra de liberação a Deus por meio de Moisés. E assim em todos os tempos, você vê na Bíblia as coisas que estavam ocorrendo com esse instrumento. Deus e esse instrumento, a obra que estava realizando, e todas as coisas que eles faziam eram por mandado divino. E que haviam coisas que o povo não tinha que saber. Não era para o povo sabê-las, mas o profeta sabia. E tinha escutado de Deus, conhecia as coisas que tinham que ser realizadas. E quando era um entrelace de um mensageiro a outro, veja, o mesmo mensageiro que já estava terminando dizia tudo o que tinha que realizar. Tudo que tinha que esse próximo mensageiro fazer. Agora vejam, com Eliseu, ao saber tudo isso, ele estava tranquilo, porque notem que ele não se colocou a lutar com Elias e dizer, mas é que você não pode ir, porque te disseram que fizesse isso e isso. Seguramente, o melhor dizia, olha, mas, então ok, se você vai, então tens que me dizer como fazer. Tudo isso tiveram que ter falado. Eliseu não queria que Elias se fosse. Notem que há uma mensagem que depois lemos, onde... Não sei se aí nessa mesma, ou era a ocasião de Josué. Josué não queria que Moisés se fosse.
Mas vejam, vejam no tempo de Josué, vejam, vinham com ele, que estava aprendendo, e era quem sempre estava perto, e era quem Deus permitia que chegasse até a metade da montanha. Ninguém mais podia tocar o monte, mas Josué sim. Isso é algo muito importante. Agora vejam que o melhor que tinham que fazer era, pois bom, nos foi Moisés. Agora você ficou. Agora, pois, vamos estar braço a braço contigo e vamos entrar juntos à terra prometida que Deus nos prometeu, que disse a Abraão, nosso pai, que nos daria. E se colocariam braço a braço com Josué e assim obter essa promessa. Não creio que aí foi algo assim simples, houve lutas, houve batalhas com o mesmo povo, porque não estavam de acordo com a forma provista por Deus para realizar essa obra. Vejam se o que Deus deseja é cumprir a promessa para seus filhos. O que Deus deseja para o seu povo é que recebam as bênçãos. E o povo que tem que fazer se isto é o que tu prometeste, e dessa forma, pois, o que eu desejo são as bênçãos, o que eu desejo é minha transformação, Senhor. Se disseste em teu programa está que seja realizado assim, pois, eu creio, eu respaldo 100%. Vem, mesmo que não entenda, mas o crê de todo o coração. E vem então a ser colocado nessa etapa para receber posicionalmente essas bênçãos. Por isso é que o irmão Branham enfatizava muito. Quando a noiva reconhecer sua posição, quando a noiva reconhecer o que ela é, o rapto ocorrerá. Ou seja, quando estiver colocada a igreja noiva no lugar correto, com o mensageiro correto, e no tempo correto o rapto ocorrerá. Mas tudo isso aí, veja, há um processo no qual, como aconteceu com Eliseu e como aconteceu com Moisés e Josué e Elias, Eliseu, Moisés, Josué, vejam, todas essas ocasiões em que Deus estava cumprindo e realizando uma obra, e o próximo era quem ia terminar, culminá-la a coisas que Deus reserva e guarda para que não haja imitação e também que não vão ficar as pessoas sem passar por esse tempo de prova, passar por esse tempo de tirar do coração que tem as pessoas, o que as pessoas têm no coração, porque veja, enquanto estava tudo correndo o melhor, pois tudo estava bem, aparentemente. Mas vejam, estava aí esses três grupos correndo dentro do povo, porque sempre há três grupos: o crente, o manufaturado e o incrédulo. Sempre estão juntos. Mas vejam, quando é que Deus permite que seja feita essa separação, essa segregação? E aí, com a mesma palavra, o qual lemos aí essa parte, é a mesma palavra que faz essa separação. Aí, quando se acende a luz e é dito o que é correto e o que é incorreto, aí começam a correr. E há um sai para fora, um sai para lá, e ele diz: baratas e grilos, rápido, vocês podem ver que isso não podia se realizar em outra era, nem na sétima etapa onde ele nos colocou. Tinha que ser nesse tempo desse chamado, e onde se estava ainda nesse tempo, no qual estava mostrando o que seria mais adiante. Agora vejam que isso representava também a ceia. Vejam que a ceia das bodas do Cordeiro
Está representado aí também essa parte onde havia um sem a vestimenta de bodas e dizíamos, como vai estar colocada essa pessoa lá? Vejam que é aqui, no meio do povo, onde estamos nessa ceia espiritual comendo esse maná escondido. Mas aí ao lado também há pessoas que não eram pertencentes para receber e não eram ordenadas por Deus para receber esse maná escondido. Podem tê-lo na frente deles, podem ler, e o melhor o que buscam é ter algo para atacar, para combater. Muitas vezes dizia, mas nos diga, nos fale já abertamente. Mas o melhor o que querem é conhecer e saber para atacar. Diziam a Jesus, se és o Filho de Deus, nos diga já e não nos turbes. Mas veja, para que queriam saber se era o Filho de Deus? Para terminar crucificando. Ou seja, o incrédulo e o manufaturado não deseja receber a revelação para então crer. O melhor para combatê-la, para atacá-la. Vejam, mas está o grupo que são as fátuas, são como os tomés que querem vê-lo, algo tangível, que pode tocar. Por exemplo, muitos desejam que se cumpra e ver as maravilhas e os sinais e os milagres, assim, que o reverendo William Branham viu ali de pessoas sendo curadas, para então crer. Mas vejam, essas pessoas, porquanto foram enganadas, talvez por líderes religiosos, ou não tiveram oportunidade também de ver a mensagem. Deus conhece seus corações e Deus é justo. E mesmo que tiverem que passar pela grande tribulação, obtêm vida eterna. Não aqueles que o desejam ver, mas o melhor para continuar combatendo e continuar atacando, porque quem é incrédulo, não importa que veja os milagres, o melhor, isso vai satisfazer seu ego e vai satisfazer sua incredulidade para continuar condenando a obra de Deus. Mas para os escolhidos de Deus que subiram à era da pedra angular e escutaram o chamado do seu rei, aí, então, já quando chega esse tempo dos milagres internacionais, milagres físicos, o qual já está ocorrendo, pois, já quando estiver plenamente tudo isso, o melhor é uma vindicação do que Deus esteve realizando neste tempo. Assim que, em frente, servindo ao Senhor neste tempo final, na era da pedra angular e na dispensação do reino que nos correspondeu viver, a era maior e mais gloriosa de todas as eras e dispensações anteriores. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e há um escrito que ele, num estudo bíblico, onde escreveu, onde estiver a arca do pacto, vem uma vírgula, trazem as bênçãos a uns e as maldições, ou seja, e as maldições a outros. O sétimo selo. Cristo é a arca do pacto. Em cima escreve a palavra, o verbo. Agora vejam. Podemos colocar aí, já que eu li este extrato que tinha aqui para compartilhar com vocês, agora foi que vim ler. Vejam, onde estiver a arca do pacto, vêm as bênçãos a uns e as maldições a outros. O sétimo selo, Cristo é a arca do pacto. O sétimo selo é a arca do pacto. O sétimo selo, vírgula, Cristo é a arca do pacto. Podemos colocar esse como tema
pequena conversa que tivemos de todos que estão reunidos nos diferentes países, hoje, sábado, 9 de dezembro deste ano, 2023, e continuem agarrados dessa arca da palavra do sétimo selo, para receberem neste tempo final, em nossa era, a era da pedra angular, nossa dispensação, a dispensação do reino, todas as bênçãos contidas nesta dispensação, o qual, em breve, desejamos recebê-las. E uma delas é que estamos clamando que em breve ocorra, é nossa transformação. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.